Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que alegria estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, dia de adoração a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Te abraço com muita satisfação nesta manhã, conte com minhas orações. Você não está só, você está na companhia de Deus e do corpo místico de Cristo. A Santa Igreja ora por você, está contigo nas dificuldades e nas alegrias da sua vida, no seu matrimônio, na sua vida solteira, na sua vida de viuvez, nos sofrimentos, nas alegrias, nós estamos juntos porque somos os filhos e filhas de Deus, batizados, imersos no corpo místico de Cristo. E se você que me escuta não é batizado, procure a igreja, pois o batismo é absolutamente necessário para a nossa salvação. E o cristão começa com a adesão a Jesus através do santo batismo. Deus abençoe você que está sendo preparado para o santo batismo, para a crisma, para a Eucaristia e alguns até para o casamento religioso. Nesta quinta-feira nós vamos continuar meditando aqui os finalmente do nosso livro O Corpo Místico de Cristo, do Bispo Paul Tonchim. Nós estamos chegando ao final deste livro, da editora Molokai, que nos diz o seguinte, na página 396. A ação católica, ele está falando desse grande movimento do início do século passado, que foi trazendo uma consciência do engajamento dos católicos nas grandes esferas da sociedade e da cultura para levar o cristianismo, o testemunho cristão para estes lugares. Não é somente orgânica à Igreja, porque participa do corpo místico, sob a liderança dos bispos, ela é orgânica à Igreja pelo motivo que o chefe da Igreja teve ao instituí-la. Muitos membros da Igreja já receberam uma assimilação jurídica. Por exemplo, os religiosos, tanto homens como mulheres, o clero diocesano e afins, todos com votos aprovados pela Santa Sé ou reconhecido pelo Código de Direito Canônico. Mas os leigos, enquanto parte orgânica do corpo místico de Cristo, ainda não eram organizados em nenhuma figura jurídica oficial. O objetivo da ação católica é organizar na Igreja, por um estatuto definido ou por aprovação papal, aquilo que antes não era organizado. A assimilação realizada pela graça assoma-se uma espécie de assimilação jurídica e dá aos leigos uma existência canônica na vida vivente da Igreja. Através da ação católica, o Santo Padre fez pelos leigos, em geral, algo semelhante ao que poderia fazer ao aprovar uma ordem terceira, uma irmandade da oração. Ele dá aos leigos um reconhecimento legal, aprofunda a consciência da unidade com a Igreja e reforça o sentido de solidariedade com ela. E, acima de tudo, integra-os até o fim de toda a ação católica. Ou seja, fazer com que reine Cristo nas almas dos homens. Os leigos, como se propõe, não estão sujeitos à cabeça da Igreja diretamente, como a hierarquia que foi instituída por Deus, mas indiretamente, ou seja, através da hierarquia. São subordinados no que diz respeito às suas funções, sem ser inferiores em relação ao valor de sua atividade. Sede solícitos em conservar a unidade do espírito do vínculo da paz, diz São Paulo. A ação católica é imanente na medida em que exige perfeição espiritual dos leigos como membros do corpo místico de Cristo. Então, meu prezado ouvinte, a ação católica que
teve início lá com os papas do início do século passado, e foi um grande movimento. O Papa Pio XII trabalhou muito isso, trouxe à Igreja esse primor do apostolado dos leigos, porque a Igreja tinha uma preocupação, uma organização dos religiosos, dos sacerdotes, dos consagrados, mas esse movimento foi crescendo no sentido de que a força da Igreja dentro da transformação do mundo está através dos fiéis leigos, os homens e mulheres batizados que não são nem religiosos nem sacerdotes. A palavra leigo na Igreja não significa aquele que não sabe nada, porque às vezes a gente fala, nesse assunto eu sou leigo, eu não sei nada disso. A palavra leigo na Igreja Católica significa aqueles que não fazem parte da hierarquia da Igreja, da organização hierárquica da Igreja. Mas isso não significa que os leigos não sabem. Hoje nós temos leigos maravilhosos, doutorados em Bíblia, em teologia, que estão aí ajudando nos seminários, ajudando nos tribunais da Igreja. Ou seja, foi se dando uma abertura, um caminho para o apostolado, o protagonismo dos leigos no coração da Igreja. Imaginemos hoje a nossa Igreja, o trabalho que os fiéis, que não são ordenados, que não são religiosos no sentido estrito de votos, realizam dentro das nossas comunidades. Você vai nos ministérios da República, lá você encontra grupos de pessoas católicas que estão lá rezando. Você encontra nas empresas, nas universidades, grupos de leigos e leigas que estão ali apostolando, testemunhando o seu batismo com todo entusiasmo, com toda vitória, com toda força, levando a mensagem de Deus ao coração de tantas pessoas. O Concílio Vaticano II deu um grande impulso a esse trabalho que a ação católica, desde o início do século passado, foi efetivando na Igreja sob a orientação dos Santos Padres. E hoje nós temos uma ação muito bonita, muito eficaz dos fiéis leigos no coração da Santa Igreja de Cristo. Como é bonito você vê a dinâmica de uma catequese, de pastoral, de grupos de oração. Isso já era muito forte, já antes do concílio, nas associações religiosas, como Apostolado da Oração, Legião de Maria, Pia União, Congregados Marianos, Cruzada Eucarística, Filhas de Maria, esses grandes grupos que deram grande vitalidade à Igreja e que hoje muitos lugares estão retomando essas associações, esses agrupamentos de leigos que vivem com fidelidade o seu batismo. Nós, infelizmente, temos uma vertente muito ainda significativa na Igreja de politização dos leigos. Os leigos têm o cabedal de agir, de atuar na política, mas não com ideologias contrárias à Santa Igreja. Hoje nós temos muitos leigos católicos, às vezes acompanhados por certos sacerdotes, que nunca vão falar contra o aborto, nunca vão falar contra as imoralidades, nunca vai falar de espiritualidade no sentido clássico da Igreja, porque foram tomados pela ideologia. Ideologia, tanto o Papa Francisco como os outros papas sempre nos alertaram do perigo da ideologia, porque a ideologia pode trazer elementos que não são contundentes para a nossa fé. Portanto, precisamos ter esta bonita preocupação da fidelidade a nosso Senhor. Que Deus abençoe os nossos leigos, que hoje vão diante dos nossos altares adorar a Jesus por aqueles que não adoram, pedir a santidade para nós sacerdotes, colocar no coração esse desejo grande de ter Jesus e levá-lo aos outros, como nos falava Madre Teresa de Calcutá.
Te convido agora ao momento do versículo bíblico. Compartilho com você, prezado ouvinte, a aclamação ao Evangelho da missa desta quinta-feira, que é uma palavra bonita de Jesus, do capítulo 14 de João, versículo 6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que palavra extremamente importante para nós. Cristo se apresenta para nós como o verdadeiro caminho, o caminho que nunca falha, o caminho da verdade, o caminho vivo, o caminho da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Jesus, e neste mês da Bíblia, traz para nós esta grande verdade. A verdadeira palavra é aquela que veio do céu e encarnou no seio de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a plataforma do nosso agir, do agir dos leigos, da ação católica, de todos aqueles que defendem a fé onde quer que seja. É o médico que está lá no hospital, defendendo a vida, defendendo a fé, se opondo a fazer aborto. É o professor universitário que está lá dentro da universidade, ninhos de cobra, às vezes, com tanta gente contrária à fé, mas está lá defendendo a fé, defendendo nosso Senhor, defendendo a Sagrada Escritura. É o funcionário público que, no meio do emaranhado de pessoas, às vezes, que não tem nenhuma convergência com a fé, mas está ali dedicando. É o pai de família, a mãe de família, batizados, que ensina os seus filhos a viver a palavra de Deus. É isso que é ser leigo na igreja. Os leigos não é uma oposição à hierarquia da igreja. A igreja é hierárquica. A igreja tem um papa, tem os bispos, sacerdotes, os diáconos, não para exercer um autoritarismo, mas para exercer o serviço de evangelização, de santificação. Essa corrente ideológica de um laicato que se diz não precisar mais de padre, que os leigos mesmos podem celebrar a Eucaristia, isso é heresia, isso não pertence ao arcabouço da nossa fé católica. Os leigos, eles sabem da importância do padre, do bispo, do santo padre, o papa, a importância da hierarquia na igreja para nos sinalizar os caminhos sacramentais, os caminhos das bênçãos de Deus. Sejamos fiéis ao chamado do Senhor e vamos no caminho dele, testemunhando a verdade e a vida dele, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo, o Filho eterno do Senhor. Te convido agora à nossa oração. Pai de amor e de bondade, eu oro neste momento pelo ouvinte deste programa, aqui no nosso canal, e também por aqueles que nos acompanham pelas rádios e web rádios de diversos lugares. Santifica, Senhor, quem pediu a oração, quem está hoje ávido de uma palavra, e a palavra que Jesus dá para nós, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nada neste mundo é capaz de nos dar o que Jesus nos oferece, a vida eterna, o caminho para o céu, o caminho da vida. Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te fortaleça e te dê a alegria da fé. Amém. Preparemos-nos para a bênção final, agradecendo a você que compartilha o nosso programa, que está inscrito aqui no canal. Veja se você continua inscrito. Divulgue o nosso programa. Vocês que estão no canal do WhatsApp, ajuda a promover a disseminação desse programa para ajudar as pessoas no contexto da evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, uma abençoada quinta-feira, um bom momento de adoração a Jesus Eucarístico e até amanhã, se Deus quiser. Amém.